Começando mais um Talkscast, o seu podcast de negócio e empreendedorismo. Me chamo Rafael Tagino. Eu me chamo Larissa Madruga e para iniciarmos o mês de maio estamos aqui com duas mães para falarmos sobre maternidade real. Seja bem-vinda, Zaira, psicóloga e mãe de 3. Muito obrigada pelo convite, meninos. Seja bem-vinda, Ximene, enfermeira, mãe de 5 mais 1. Depois a gente vai explicar o porquê. Eu que agradeço o convite. Antes de iniciarmos a conversa, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Estúdios Feeling, Lara Madruga Cerimonial, Reinova Soluções, Galeria 54 e Credigo Pago. Exato, e eu vou aproveitar o gancho de Larissa e dizer, se você tem interesse em ser nosso patrocinador, sim, manda direct pra gente no Instagram, ou deixa uma mensagem para qualquer um de nós, e aí você vai poder estar aparecendo aqui como QR Code durante o episódio, como a gente comentando, como sendo divulgado nas nossas redes sociais, beleza? Mas vamos pro tema, maternidade real, e por que no podcast de negócio e empreendedorismo falar sobre maternidade? Por 2 motivos. Primeiro, mês de maio, mês mariano, mês das mães. Então, é uma homenagem a todas as mães, todas as mulheres e todas as mães sintam-se abraçadas. Em especial, Dona Malu, a maior que tem mais engajamento no Instagram com o Talkscast. Sem sombra de dúvidas. A minha mãe, Malu. Sim. Então, deixo um grande beijo, mãe. Dizer que lhe amo muito aqui, deixar público essa declaração. E também a minha esposa, né, que para mim também é um exemplo de mãe, uma guerreira, né, que cuida do meu bem mais precioso. Então, deixando um beijão para Renata, dizendo que amo muito e muito ela. E a gente trazer o segundo, esse é o primeiro motivo, né, deixar esse abraço para todas as mães. E o segundo motivo é essa conjuntura que o mundo tenta abafar, essa grande vocação de formação de famílias, né? Então, para mim, é realmente um grande empreendedorismo, um grande empreendimento. É o maior empreendimento que um homem pode ter, uma mulher pode ter. É o legado que ficará para tudo, que é a criação de filhos. Então, quando a gente decidiu falar sobre esse tema, eu falei, vamos trazer grandes famílias, né? Quem é que realmente quer abraçar essa vocação de família grande? E aí, jogando a bola para vocês agora, eu queria que cada um falasse um pouquinho, pode começar a Zaira, falando um pouquinho da idade dos filhos, quantos filhos, enfim, nomes e etc, apresentando a sua família. Começando pelo filho mais velho, né, que é o esposo. Esse com certeza é o que dá mais trabalho. Então, o meu filho mais velho é Bento, né, se chama Bento, ele tem 5 anos, vai fazer agora, inclusive dia 10. Tá ansioso demais pelo aniversário, só fala nisso. Hoje? Hoje, o episódio vai ao vivo hoje. Ao vivo. O dia do aniversário dele. Verdade, parabéns, amor, Bentinho. Parabéns. Ele vai lembrar. Tio Rafa, vou botar ele pra assistir. Bota. Antônio é o meu segundo. Ele tem 2 anos, fez mês passado, em março, que inclusive é afilhado do meu compadre, meu gordinho aqui. E tem o Joaquim, que tem 6 meses, e tá em casa agora, inclusive, com o pai. Coisa linda demais. E você, doutora Ximene? Olha, minha história dá um livro, viu? Verdade. Pô, eu tenho o Rafa, né, o Rafael, de 10 anos. E tenho os quadrigêmeos, né? Fui mãe de 5, assim, de supetão, né? Esté, Beatriz, Leonardo e Davi. E o mais um é porque eu ainda tenho um enteado, que também é Rafael, e que tem 8 anos. Né? Então, assim... É uma galera. É uma galera. A gente já faz a festa, onde a gente chega. É verdade. Quem me convida para aniversário de criança, pronto, a gente chega lá e... Já é metade da festa. Eu costumo dizer que cuidar de 3, de 4, de 5, assim, pelo menos quando eu tô me divertindo com criança, é mais fácil do que se tiver só um. Se tiver uma criança no ambiente, ela quer destruir o ambiente. Isso. Natural, né? Assim. Mas quando tá com 5, 6, você consegue botar, interter com o negócio, eles estão brigando entre eles mesmo, daqui a pouco se resolve. Enfim, então acho que é um desafio para você, né, ter essa quantidade de crianças e ao mesmo tempo ter o benefício deles brincarem entre eles, né? Os quadrigêmeos têm quantos anos? Tem 2. 2 anos. 2 aninhos. Vão fazer 3 em setembro. Então já tá andando, falando, já, interagindo muito bem, né? Já dando trabalho mais, puxando cabelo no olho. A preocupação é só apartar no sobreviver. Adolescência da infância eles estão agora. Exatamente. Não, mas realmente eu pedi a apresentação de cada um pra gente saber realmente essas idades, mas existem diversos desafios, eu acho, para a criação no dia de hoje.
principalmente com o que o mundo tem pregado pra gente. As nossas crianças, elas estão expostas a muitas coisas. E eu acho que esse relacionamento de paternidade, né, e de maternidade junto às crianças é o que vão fazer delas adultos muito mais maduros e muito mais seguros, né, essa presença. Então, o que é que vocês têm feito hoje, assim, para conseguir meio que blindar de algumas coisas que vocês não querem apresentar às crianças ou apresentando coisas que não é o que o mundo prega, que eu acho que é o maior desafio da educação hoje. Então, enfim, o que é que vocês buscam fazer para poder inserir a visão de vocês de mundo para as crianças? Saíra. Assim, lá em casa a gente vive muito, entendeu? O que eu prego, então as crianças veem muito no exemplo lá em casa. Então, a gente estava até falando que o meu Instagram, né, começou para tirar as crianças das telas. Então, já foi uma preocupação minha não apresentar, não que eles tivessem esse contato. Então, a intenção era que eu estivesse junto com eles para deixar eles fora das telas, né, desse mundo mais virtual. Então, lá em casa, a gente poda muito as crianças com relação a isso. Fazendo muitas brincadeiras, né? Eu lembro que no começo não, sempre você tenta postar algumas coisas que até falava assim, caramba, eu vou pesquisar na internet o que faço com Maria Cecília. Maria Cecília é a minha mais velha, tem 3 anos, de uma energia assim surreal. Se eu tenho energia, ela tem mais. O que é que eu faço com Maria Cecília? Às vezes eu vi, amor, Zaira botou um negocinho que é puxando pra estimular a pinça, né? Isso, puxando na caixa de sapato o negócio, vamos fazer. Aí fazia até ela quebrar, né? Destruir tudo, né? Enfim, mas você começou o Instagram dando muitas dicas em relação a isso, né? E eu acho que isso realmente faz com que você tente fazer a brincadeira e tire a criança de ir pra tela. Né? E o tempo que você tá ali dedicando ao seu filho, né? O tempo de qualidade, de né? qualidade. Enchendo o potinho de amor. Exatamente. Seria muito mais fácil dar a tela a eles, né? Mas... Com certeza. E hoje em dia, assim, o que é que a gente vê, né? A gente que trabalha com rede social, a gente tá ali, mas a gente sabe que tem muita coisa maravilhosa. Mas também tem muita coisa que não presta mesmo, né? Então, a gente realmente precisa ter esse cuidado, né? Eu tenho um de 10 anos, né? E ele já tem mais um acesso, assim, às telas, mas eu, por exemplo, não deixei ele ter rede social. Ainda assim, regrado, né? Exatamente. E é com um aplicativo de monitoramento no meu celular. Então, eu sei, ele tem tempo de tela cronometrado, entendeu? Sim. Eu coloco, acabou aquele tempo, tchau. Bloqueado. Tá definido. Porque o que é que acontece? O que a gente vê hoje é que a maioria dos pais entrega a educação dos filhos para a televisão, para o celular, né? Enfim. E a gente sabe que quem afirma nossas crianças são os pais. Sim. É o pai, é a mãe, a gente tem que estar ali presente. A gente nota muito essa terceirização em tudo, né? Por exemplo, tem muitos pais, eu vejo, que cobram muito das escolas. Porque a escola do meu filho é isso. Mas a escola do teu filho ela vai ensinar você passar no vestibular. Exato, A educação mesmo, Isso. de educação vai vir com você. Né? Como o Zaire falou, no meu exemplo, é no que eu estou vivendo, é no que eu estou apresentando às crianças. Tá entendendo? E às vezes você quer terceirizar. Ah, não, mas é porque eu deixo com a babá e a babá bota na tela. Bicho, é parte da do seu gerenciamento da sua casa. Por exemplo, entendeu? eu que trabalho fora, né, ainda, tem esse, vamos dizer assim, essa outra parte da minha vida, eu preciso em algum momento deixar as crianças com a babá, né? Mas o que elas vão fazer com eles, quem tem que dizer sou eu. Isso. Né? Exato. É eu que tenho que dizer a forma como eu quero educá-los, né? Se eles vão passar... Meus filhos, eles não são 0 tela, mas em algum momento ele assiste um desenho, eu digo, esse desenho aqui eles podem assistir. Depois que assistiu esse aqui, já pode tirar e vamos botar eles para brincar, para correr, para brincar de bola, porque a gente, quando pensa na infância da gente, né? A gente brincava no meio da rua, eu pelo menos era assim, lá em Patos. No meio da rua. Interior. No meio da rua, correndo, brincando, um monte de menina, aquela coisa, né? E hoje a gente vê aquelas crianças, né? Meu Deus, parece só... vivendo. Né? Vivendo. Só sobrevivendo. passando, né? Mas e eu não robotizadas, as crianças são mais quietas demais. Totalmente. Crianças... E às vezes os próprios pais preferem. Olha como ele é quietinho. Né? Se criança tá muito quieta, ela tá doente. Eu costumo dizer, tá doente, tá com algum problema ali. A criança tem que tá... Não, Maria Cecília não tem problema. Deixa ela gastar a energia dela. A gente vai só... Explorar, né? A gente vai só sobrevivendo. Vamos, não, aqui tu pode morrer, peraí, calma. Assim, vai podando em relação a isso.
Mas é muito mais fácil, como Larissa falou, a gente chegar e podar uma criança. Eu sei que se eu colocar uma criança de 2 anos aqui, a 5 anos, com o celular na mão, ela vai ficar quieta aqui do meu lado. Eu vou fazer qualquer coisa. Então, para eu aumentar a minha produtividade, a minha satisfação e querer fazer as minhas coisas, eu acabo fazendo isso. Como você falou, não posso me penalizar no momento que eu preciso. Às vezes você precisa, caramba, você precisa. Mas eu com esse monte de menino. Exato, um monte de gente. Vou colocar eles ali para assistir um tempinho de desenho, um desenho também que a gente, isso, né, que a gente selecione. Mas é uma exceção, né? Exatamente. Isso. E você colocar ele naquele momento porque é a necessidade, mas não por me livrar daquilo, sabe? O que eu noto muita gente hoje é que é um peso. Exato. Assim, as crianças... A gente, quando tem criança, a gente muda tudo, né? Assim... vamos pro restaurante. Qual é que tem parquinho, né? Ninguém vai pra restaurante sem parquinho. É que ele vai me oferecer. Exatamente. Aí depois a gente vê o resto. A comida é boa, você vai ter parquinho. O parquinho já resolve. Tem um lugar, pergunta né? crucial. Tem uma recreadora lá, não? Eu vi um restaurante que falava assim, não, a gente não tem parquinho, mas não tem problema. A gente entrega um tablet pra criança. Caramba, é pior do que não ter pra mim, entendeu? Tipo assim, não, beleza, tudo bem. Mas eu acho que existe um grande desafio e quando você falou, eu também trabalho fora, né? E aí, Zaira, por eu conhecer, eu sei que Zaira é dedicada exclusiva aos meninos. E aí eu queria que vocês falassem, eu acho que as duas sofrem preconceitos. Tanto uma por decidir estar 100% com seus filhos, como a outra decidir ou precisar ou ver que é o momento de ter que trabalhar também um período. Enfim, sempre vai ter gente para apontar o dedo para vocês, né? É assim ou não é? Sim, com certeza. Eu tive uma educação de, assim, estude para ser uma profissional, né? Pra não depender de ninguém. Pra não depender de ninguém. E eu cresci fazendo isso. Eu vim estudar aqui, né? Eu sou do interior também. Então, eu vim estudar aqui, já quero alguma coisa, quero ganhar meu dinheiro para ser independente, não depender de ninguém, nem dos meus pais. E aí eu brincava no meu interior mesmo. Eu dizia pra uma amiga minha, que ela foi a primeira a começar a namorar e até hoje ela casou com esse namorado dela. E aí eu dizia assim, tu vai casar, vai morar aqui nessa cidade, não vai sair daqui, vai ser dona de casa, vai cuidar das crianças, vai ter um monte coisa de horrível, criança. né? E eu dizia, achando coisa... que seria... E hoje eu olho, eu disse, meu Deus, tudo que eu disse que ia acontecer com ela, eu tô vivendo, mas não essa parte ruim, né? Então, e aí hoje ela dizia, tá vendo que você me dizia isso e hoje quem tá vivendo tudo isso é você. Alegremente. Alegremente. Com certeza, eu louvo a Deus, graças a Deus, que eu estou vivendo isso. Eu escolhi, né? Eu me formei, entrei no ramo de trabalho, assim, profissional, mas quando a maternidade chegou, eu me vi ali. Eu disse, inclusive até esses dias eu estava respondendo uma menina que ela sempre me pergunta, que me admira e que tem essa vontade de se dedicar totalmente ao lar, mas o lado profissional dela ainda pesa muito. Ela disse, eu ainda sonho muito do meu lado profissional, crescer muito profissionalmente. Como foi para você? Eu disse até ela assim, você acha que eu nunca parei para pensar? Quando aconteceu, parece que eu estava tão submersa ali, eu estava tão, assim, eu me encontrei tanto, foi a minha vocação mesmo, de verdade, que aí eu nem me lembrei. Eu simplesmente sentei com meu esposo, né, com o Renan, e disse, olha, vai ser assim... Dá pra gente, vamos como é que vai ser, né, financeiramente falando. Já porque... com Bento? Já ou com você Bento. esperou? Já não. Com Bento você foi não só voltou mais. Após a maternidade, entendeu? Até então, eu trabalhava, mas também nunca almejei. Parece que alguma coisa já me dizia, eu não... Acho que o mundo hoje nos mostra uma inversão de valores, Sim, né? com certeza. Você tem que ser uma profissional muito boa e depois você vê aí a família, algo do tipo, né? E que eu acho assim, não há regra. Né? Assim, tem pessoas que só vão ser muito bem resolvidas se for uma profissional fora da curva. E vão ser pessoas também que vão ser só vão ser extremamente satisfeitas se for dedicada aos filhos. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que trabalhar contra é o preconceito. Isso. Não só o preconceito, mas querer colocar todo mundo na mesma caixinha. Primeiramente com ela mesma, até com essa menina. Você já se perguntou se você vai futuramente, se você não vai trazer sofrimento pra você deixar o seu lado profissional e se dedicar à sua família? Porque, sei lá, eu sou muito bem resolvida, né? Nunca pensei, o meu lado profissional nunca pesou mais do que a maternidade pra mim. Ela disse, eu ainda não tô decidida. Eu disse, então você tem que, né? Se decidir, ela disse até assim, eu tô rezando e entregando a Deus.
Ou Ou testar. testa, testando, ou se resolve primeiro, né? Porque aí ela vai estar frustrada. Depois eu não... Porque né? eu vi alguma pessoa, não vou lembrar exatamente quem foi, que estava 100% dedicada aos filhos, né? E os filhos hoje já estão com 4, 5 anos assim. E ela decidiu, não, agora é o momento de eu voltar. Não foi para a mesma profissão, foi para outra profissão, a transição de carreira. Mas assim, eu quero. E foi Sim. muito bem decidida. Foi tanto decidida a sair de tudo e se dedicar aos filhos, como foi decidida agora a voltar a uma carreira. É como eu disse, não há regras, não há problemas. Né? Eu acho que o que a gente precisa, e eu abordei esse tema dessa forma, porque eu vejo que há um preconceito para a mulher que Muito decide se dedicar à casa. Com Como você certeza. não trabalha, não. Caramba, passa um dia com a pessoa dessa dentro de casa. Trabalha muito mais, viu? Pois Porque é. eu até digo que quando eu vou para o trabalho, lá é o meu Descanso. descanso. É o descanso, é o E uma descanso. amiga minha disse, mulher, olha, é o meu lazer. Quando disse assim, hoje, porque ela não trabalha todos os dias da semana, fica em casa, cuida das crianças, e tem um dia na semana, 2 ou 3, que ela sai pra trabalhar. Ela disse, é o meu lazer. Eu entro no carro, ligo o som, abro os vidros e me liberto. Disse, meu Deus, eu tô indo trabalhar ou eu tô indo pra tirar Renata, férias, me divertir. Mas é incrível porque a gente vê o preconceito Vê, desse sim, lado com certeza. e também vê o daquela mãe, no meu caso, que sai para trabalhar. Você sempre... Muitas coisas eu recebo, né, no direct, no Instagram, né? Ah, mas você sai para trabalhar e seu filho, você deixa como babá, né? E como assim? E você Não, deixa ele trabalha? sozinho, deixa ele sozinho mesmo. 2 anos, ele se vira. Os 4 juntos, eles... Dá tudo certo. Aí, às vezes, quando eu vira. falo, você fala assim, mas você trabalha... Aí eu até brinco, né? Eu falo assim, mas eu preciso. Gente, olha o tanto de menino que eu tenho para sustentar. Justamente. Então, eu tenho que também suprir, Sim. junto com meu marido, essa parte financeira para nossa casa. Claro. E outra, não só isso, mas eu amo ser mãe, mas eu também amo ser enfermeira. Então, assim, é algo que também me realiza. Entendeu? E eu digo, até a gente conversando, eu e meu esposo, né? Eu dizendo assim, que a vida da gente é feita realmente de ciclos, né? E quando os meninos nasceram, os quadrigêmeos, eu me tornei muito mais produtiva. E eu digo até que eu me realizei mais profissionalmente depois que eles nasceram, porque eu conquistei um concurso que eu queria muito. Eu tinha feito o concurso em 2019, eles nasceram em 2020. Em 2021 eu fui chamada. Caramba. Né? Então, assim, era um concurso que eu sonhava e eu nunca tinha feito prova, né? Nunca tinha prestado prova especificamente para essa empresa. E quando eu prestei em 2019 pela primeira vez, eu passei. E eles nasceram, aí veio tudo, né? A pandemia, aquela coisa. Nasceram em meio à pandemia, né? E aí eu me afastei totalmente do trabalho. Ainda dei uns plantões ainda na pandemia, grávida, né? E aí, quando eu descobri que eram 4, a médica, obviamente, me afastou, né, do trabalho. E depois que eu voltei, que eu passei 1 ano de licença, como a gente estava conversando ali, eu tive um dos meus bebês que ficou 6 meses na UTI, né? Um deles, Leonardo, é o meu guerreiro, é o meu milagre. A gente diz lá em casa que ele é um milagre ambulante. E quando eu voltei a trabalhar depois de 1 ano, né, afastada, assim, do trabalho, de licença, eu me tornei muito mais produtiva. Porque, assim, eu vi que eu precisava aproveitar cada minutinho do meu tempo, do meu dia. Né? Não tem tempo para perder com distração. Não tem tempo para perder com distração. Não dá. Então, eu comecei a ler mais, eu comecei a estudar mais, até mais sobre maternidade, né? Então, até no mestrado eu passei, estou fazendo até mestrado. Com esse monte de menino. Olha aí, ó. 5 filhos mais um. Pois é. verdade. Profissão. Tem desculpa, viu? Mestrado. A né? gente se torna mais ordenado, porque não tem condição. Não se tem. não, Se não não tiver for. organização, rotina, principalmente, né? Tem Uma que ter casa rotina. com 5. Exatamente. É tanto que os meninos, por exemplo, já falando de rotina rapidamente, às vezes quando eu posto os meninos indo dormir, por exemplo, soninho da manhã, eles todos dormindo, Ao mesmo sozinhos, tempo. ao mesmo tempo, ali na caminha deles. E aí muita gente pergunta, mas como é que você faz para eles dormirem ao mesmo tempo? Ali, é rotina. Né? Eu digo sempre que... Eu já ia dizer Ixizine, Alegra. Poderia ser, mas não é. Rotina, desde que eles vieram para casa da UTI, eu tentei manter a mesma rotina que eles tinham lá. Eu, por ser enfermeira, eu trabalhei um tempo em UTI, eu trabalhei 15 anos com pediatria, especificamente, né? E eu trabalhei, acho que uns 2, 3 anos em UTI, então eu sabia a rotina que eles, mais ou menos, que eles estavam vivendo lá, e eu reproduzia ali em casa, do mesmo jeitinho, né? E até hoje, óbvio, com adaptações, né, que a gente vai fazendo ao longo do tempo que as crianças vão crescendo, elas vão mudando as necessidades delas, né?
Então, a gente foi adaptando e hoje a gente, graças a Deus, né? A gente tem uma rotina e aquela rotina sendo seguida, eu consigo ter vida. Vida com meu marido. Então, por exemplo, eles dormem super cedo. E aí eu consigo ter um momento com meu esposo, com meu filho mais velho, enfim. Né? Por aí. Lari, tu quer falar alguma coisa? Tu ia falar porque tu se ajeitou aí na cadeira, eu ia falar, então tu se ajeitou na cadeira. Mas eu acho que, como a gente falou, né? Além de preconceito e etc., é um desafio enorme também, porque eu acho que a relação familiar está mudando, né? E eu noto isso principalmente também para a paternidade. O papel do pai antes era muito secundário na criação dos filhos. Talvez por um comodismo paternal, mas também por uma sociedade. Eu me lembro uma pessoa uma vez falando, tu dá banho nas tuas filhas? Eu dou. Desde que Maria Cecília chegou do hospital, assim, Renata com cirurgiada, né? E com medo também, porque era muito molinha, etc. E eu dou banho, eu dava banho nela. Aí falou, não, é porque meu avô não dava banho nas filhas, não, porque disse que ia mexer com a honra delas, né? Então existia um preconceito, e existia assim, não, o pai tem que ficar longe, o menino nasceu e não sei o quê. E a avó que tem que vir, né? Tinha que vir. E hoje eu acho que mudou. E existem muitos estudos da influência paternal na criação das famílias, né? Então eu acho que a relação familiar está mudando. E pelo que vocês falaram um pouquinho antes de começar o episódio, os pais são bem presentes, né? Eu falei até assim, ajudam, aí você fez, não ajuda não, faz a parte dele, né? Isso, mas eu tento ao máximo, obviamente que às vezes a gente tá ali na luta diária e não tem comparação, eu acho que não tem comparação, não adianta dizer que o pai é o melhor pai do mundo, que é igual a mãe, que não é. O pai não tem peito, o pai não tem o mesmo alento, o pai não faz a mesma coisa. A gente se esforça. Leva os gritos da gente de vocês, que a gente não adivinha o que vocês querem, normal, né? O papel da gente também, né? Tem hora que eu olho pra Renata e disse, rapaz, não sei como é que eu acerto, não. Ela tem que extravasar pra um lado, então... Aí, às vezes, você tá parado aí, é porque eu só tô com medo de fazer alguma coisa errada, né? Tipo, se eu for pra cá... Você já tá fazendo que tá parado. E eu mesmo percebo isso, que ele fica muito quieto, ainda fica muito quieto. Aí eu lembro disso, eu acho que eu preciso orientar. Exato. Porque de tanta gente... É porque é no automático, né? Você tá fazendo ali, e aí, quando ele vê, ele para, aí eu... Amor, isso. Faz assim. Aí eu sou um cara lembra, de missão. Rotina. Eu sou um cara de missão. Ela fala assim, ó. Faça isso. Traga as meninas prontas pra dormir ali. Não, beleza. Aí eu pego as meninas, boto no banho, não sei o que, e tá aqui, entrego. Pronto, até aqui, tá fechado. E agora? E a água? E o gagal tá pronto? Não, peraí, que você me disse trazer as meninas pra cá. Tenha calma. Elas estão prontas de tomar banho. Mas olha, uma coisa que eu entendi. No início, logo quando os meninos nasceram, eu digo os meninos porque foi todos de uma vez, né? E eu e meu esposo, a gente às vezes tinha umas faíscas, né? Porque justamente eu falava e eu achava que ele estava entendendo a forma com que eu queria que ele fizesse. E depois de um tempo eu passei a ver que ele não estava entendendo. Então eu comecei a detalhar especificamente como era que eu queria que ele fizesse. E ele realmente começou a fazer exatamente aquilo. Agora, uma coisa também que foi muito positiva, assim, nessa relação também, né? Marido e mulher e essa questão aí, paternidade e maternidade, foi que eu comecei a entender que ele não ia fazer igual a mim. Isso. E que eu não poderia cobrar querendo que ele fizesse igual a mim. Isso é um grande chave, viu? Totalmente. Porque, tipo assim, meu Deus do céu, eu dou banho assim. No início eu fazia assim, mas não faz assim, não. Ele, mas é porque eu gosto mais assim. E eu comecei a ver que não adiantava eu cobrar ele, que ele fizesse... eu gosto mais, por exemplo, só exemplificando. Eu gosto primeiro de lavar o cabelo e depois o corpinho. Isso. Ele gosta mais de lavar logo primeiro o corpinho e depois o cabelo. É o jeito dele. E eu tinha que respeitar aquilo. E aquele... Como é aquele cara que fala de paternidade? Piaget. Pronto. Ele falando assim... Muitas das vezes, as mães, sem querer, bloqueiam essa relação. Isso. Porque, assim, a criança precisa encontrar a forma que ela vai se adequar ao pai. Que não é igual a mãe. Por exemplo, eu boto Maria Cecília, às vezes, no banheiro, de cabeça, ela sem querer ir fazendo birra, eu boto ela de cabeça para baixo, segurando pelos pés, que ela vai rindo da minha brincadeira e a mãe dela achando que tá errado, né? Eu já fico... Exatamente, mas tipo, foi a forma que o pai encontrou dela ir com menos birra pro banheiro. Que talvez se a mãe for fazer, ela vai achar totalmente estranho. Peraí, mamãe tá me colocando coisa pra eu vou morrer. E aí, às vezes ela fala, mamãe, você é fraca, né? Privando as memórias, né? Exatamente. Eu lembro que meu pai fazia exatamente assim. E a minha mãe fazia exatamente assim, né? Aprender a ter essas memórias e diferenciar. Maria Cecília treinando para ser atleta olímpica na natação, né? É brincadeira. Ela gostou de nadar e a gente se encontra muito, eu e Maria, na piscina, assim, quando a gente tá no momento... Por quê? Porque
Mas eu entendo, o pai tem uma visão um pouco diferente da mãe dos filhos, né? Então, Maria é uma criança que gosta de ser desafiada com algumas coisas, mas sentindo, ao mesmo tempo, firmeza de que não vai dar tão errado. A segurança do A pai. segurança do pai. Então, assim, às vezes eu faço coisas com ela na piscina que talvez se Renata estivesse perto, ela não deixava e ela não teria ido até onde ela vai hoje. Então, assim, semana passada eu fiz, caramba, Maria Cecília tá bem, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dizer, filha, você vai pular, porque eu sempre ensinei ela a pular na piscina de foguete, né, de bracinho de foguete, pra chegar no outro ponto. Eu falei, não. Porque assim eu não tô, porque minha relação com a natação é sobrevivência. Eu disse assim, eu não tô simulando uma queda. Né? O meu negócio é, você caiu, você tem que saber o que fazer. Eu disse, caia de pé, bata o pé no fundo da piscina e vá pra outra borda. Pra outra. Aí ela fez, papai tem certeza, eu tô aqui. Se você não conseguir, eu vou segurar. Não tem problema. Depois ela foi, pulou, e quando eu vi, ela segurou na outra borda. E foi, aí eu quero de novo. Aí ficou lá, aí 43 vezes depois, eu cansado. Já tem que arrumar outro desafio agora, né? Você já perdeu a graça. Mas essa relação, tipo assim, que as mães, e às vezes eu sei que é difícil pra mãe também, mas às vezes é deixar o pai se descobrir com a criança. Porque vai ser diferente. Por exemplo, meu olhar pra Maria Cecília, ela já sabe quando dá errado, entendeu? Eu digo, aí, comigo não. Aí ela... Chega ela a dar aquela travada, entendeu? Mas é uma forma que a gente se descobriu de relacionamento. Até nas coisas boas também, por exemplo. Ela sabe muito que eu não gosto... A gente falando sobre desenho, né? Eu não gosto de desenho que tem adultos. Tem adultos. Eu acho... Eu vou ser até polêmico aqui. Eu acho que adulto que se veste de criança para fazer conteúdo para criança, meio... Enfim, complexo. E aí depois vira o influenciador dos adolescentes, como foi o Felipe Neto. Enfim, eu tenho essa preocupação. Então ela sabe que eu não gosto, mas toda vez que ela tá assistindo alguma coisa, que aparece uma adulta, ela diz, pai, mas esse é o pai de Sarinha, viu? Isso não é... tipo... Aí eu disse, não, beleza, mas ela se preocupa porque ela sabe que é algo que me desagrada, entendeu? Então se eu não tivesse tido essa conversa com ela, porque às vezes eu tenho conversa com ela, ela diz, tu acha que ela é adulta? Eu disse, não, mas ela entende. Chega, tem hora que a gente se entende, entendeu? Então acho que é um desafio pra mãe ter isso também. Mas é um desafio dos pais também não se acomodar de dizer, não, a mãe que tá resolvendo é isso que ela resolve desse jeito. Não, porque como o Zara falou agora, qual é a memória afetiva que você vai ter? Qual é a memória que você criou? E aquele Jean Piaget mesmo? Jean Piaget. Ele falou uma coisa, são 10 verões, sei lá, 15 verões que você vai ter ali com sua filha. Daqui a pouco ela não vai querer estar mais com você, não. Daqui a pouco, os choros, esses choros que na tua casa deve ser constante, que lá em casa também eu tô com uma de 9 meses, acontece... Daqui a pouco não vai ter essa bagunça em casa. Tá uma bagunça. Lá em casa você entra, tem brinquedo em todos os lugares. Dentro do micro-ondas, dentro da geladeira. Imagina lá em casa. Todo lugar tem brinquedo, tem coisa. Sempre que ele fala, eu multiplico. Eu vou falar, Pedaço de papel, né? Que aí a Maria Tereza bota na boca, a Maria Cecília não pode, joga. Aí, pronto, tá ali. Beleza. Mas quanto tempo vai ser essa vivência? E se eu quiser acelerar esse processo, que aí é a forma que faz. Bota a tela, o menino fica tudo ali em frente da televisão assim, drogado, todos né? Robôs. Todos uns zumbis. E acelera esse processo depois dizer, não vivi. Isso. E aí vem a saudade ruim, né? Ou senão dos pais mesmo que se anula, né? Tá aqui, Exato. ó, chega em casa, peraí que eu tô resolvendo alguma coisa. Aqui isso é uma coisa que eu particularmente tenho que me... Se anula. Não, eu tenho que me coisar muito, me policiar muito. Porque como, por exemplo, se eu abrir aqui meu WhatsApp agora, tem 40, 50 conversas. Aí eu acho, não, o cliente tá falando, ele vai ficar chateado. Não sei o quê. Não, vai não. Agora eu faço o seguinte, eu vou responder 10h30, 11 horas da noite. Você vai ser respondido hoje, camarada. Tenha calma que vai dar certo. Uma hora entendeu? chega a sua resposta. Mas esse momento, o momento que eu tenho com as meninas hoje é basicamente quando acorda, quando eu tô em casa, porque agora elas estão acordando um pouco mais tarde, 7 horas. Às vezes eu tenho que sair mais cedo para uma reunião e não tô. Mas quando acorda ali meia hora, 40 minutos de ajeitar o café, botar uma no braço, sei o quê. E no final da noite para dormir. Tipo, eu chego 5h30, 6 horas em casa, então até o processo delas dormirem, eu tô naquele momento com elas. Mas é só isso. E nesse tempo eu tenho que trabalhar. Caramba, preciso mesmo, né? A gente tentar se policiar é muito difícil. Mas às vezes é como o Ícaro tava falando uma vez. Eu já tô falando que só, né? Mas não. Eu vi Ícaro do Carvalho falando como às vezes é ruim pro pai voltar para casa quando tem criança pequena. E por isso que eles passam a ser super produtivos. Como assim? É muito melhor eu estar sentado aqui com 3 pessoas fazendo negociação, me achando que eu vou fazer outro negócio, que não sei o quê,
teu esposo vai fechar mais 3 clientes e abrir uma nova clínica e tá na cabeça, não sei o que, não sei o que. Quando eu chego em casa, eu sou um cara que eu tenho que esperar a minha mulher dizer o que é que eu vou fazer. Pra limpar a bunda do menino que eu não limpo direito. Você sai de um cara que acha que vai conquistar o mundo pra um cara que não sabe limpar cocô, entendeu? Então, às vezes, o pai, ele cai nessa coisa de, tenho que trabalhar mais, não sei o quê. E às vezes é desculpa pra não viver a paternidade, sabe? Então, aí eu vou deixando aqui a dica pros pais. São momentos que vão passar e que quando você olhar, você não vai ter vivido. Então, a gente tem que sempre se policiar e voltar à realidade de que é pouco tempo, é pouco período e que vai dar saudade lá na frente, né? E a gente até entende que eventualidades acontecem. Realmente é uma coisa muito urgente. É o único tempo que eu tenho para fazer ficar com a minha filha, mas é uma coisa muito urgente que você tem para resolver. Não transformar isso na rotina. Exatamente. Não transformar. E aí, você falando tudo isso aí, eu lembrei de um vídeo que eu tinha visto esses dias, né? Que era falando assim, qual é a recompensa de uma mãe? Que ela modifica o corpo, ela tá ali, noite sem dormir, muitas vezes abdicando do trabalho, de ganhar dinheiro, né? E aí tá ali, qual é a recompensa? Tem uma criança que a infância, de uma certa forma, é egocêntrica, né? Porque é tudo centrado para eles. E aí ele falando, o amor, ele não requer recompensa. Né? Gratuito. É gratuito. É aquela história do morrer para si, para que aquela pessoa que você tá ali cuidando e amando, ela viva. E aí é uma relação que você vê com Deus, né? É uma relação bem próxima de que Deus é conosco. Ele não está esperando nada da gente. Ele nos ama gratuitamente. Exatamente. É um amor doado. Então, o pai e a mãe, né? No caso, os pais, eles provam um pouco desse amor. É tanto que seu filho faz a maior cagada do mundo em casa, quebra alguma coisa que você gosta. Você fica com raiva naquele momento, mas daqui a pouco é seu filho, caramba, sabe? Não vai mudar. Então, eu passei a entender muito mais a relação de Deus para comigo quando eu fui pai. Né? Inclusive, eu fiz uma música para Maria e no refrão fala isso. Vem Maria me ensinar um amor de um pai que não cansa de amar. Né? Ela veio me ensinar isso, sabe? E realmente me trouxe mais essa base de relação com Deus. E eu acho que é uma coisa que tem que ser fundamental, né? Que eu vejo na paternidade e na maternidade. A gente só consegue enxergar com esse olhar quando a gente tá com o nosso coração ligado ao que é eterno, à eternidade. Então, assim, se a gente não tem uma relação com isso que não é passageiro, com o céu, a gente não entende qual é a recompensa que eu vou ter. A recompensa é que Deus me emprestou um filho dele para que eu pudesse, de alguma maneira, auxiliar na criação para que ele voltasse para o céu. Exatamente. Se a gente tem essa noção de que nós, que somos cristãos, que a gente estava conversando antes, né? Eu perguntei sobre isso. Se a gente acredita em Cristo, se a gente acredita no céu, na salvação, é uma missão que Deus nos deu como vocação de cuidar de um filho seu até que ele volte para o céu, sabe? Então, é caminho de santificação para nós. Sim, e é caminho de santificação para a criança. Então, se a gente não enxerga essa relação dessa forma, realmente é muito mais fácil ser pai de pet, né? Eu não estou julgando os pais de pet, mas eu estou dizendo porque realmente é uma relação que ultrapassa o entendimento racional. Na verdade, eu até vejo assim, hoje as pessoas, elas são muito egoístas, porque quando você decide ser mãe, você se abre a isso, ser mãe, ser pai, né? Você tá ali para esquecer tudo de você, né? Você não vai mais dormir o tanto que você dormia, você não vai mais poder sair como você saía antes, você se priva de vida social muitas vezes, né? Muitos amigos se afastam, né? Na verdade, não eram amigos. Então, assim, tem tudo isso. É uma mudança totalmente. A gente muda totalmente de vida depois que a gente tem filho, né? E as pessoas hoje, elas não querem abdicar daquilo que para elas é confortável, né? Então, por isso que eu acho que, assim, tem muito essa questão de hoje... eu acredito que vem melhorando, né? Essa questão das famílias estarem mais abertas a mais filhos, né? Que a gente até olha, né? Até quando eu engravidei dos 4, eu olhava assim e dizia, meu Deus, minha avó, ela teve 10 filhos. Ela deu conta
Eu vou dar conta desse estudinho, eu vou. E era uma época conseguir. muito E não mais tinha nem, difícil, né? não tinha nem fralda descartável, velho. Não tinha toda a tecnologia que a gente tem. Tinha as máquina de mamadeiras, lavar. As Liga, mamadeiras. a comida as- chega. em Pois casa, é. você- Esterilizador um de aplicativo. mamadeira, não tinha nada disso, né? Máquina de lavar, máquina de lavar louça, tudo. É porque é muito difícil quando a gente olha para o olhar do comodismo, porque a nossa sociedade, a gente passa por uma geração, a gente olha as gerações, né? A gente teve nossas avós que tiveram não sei quantos, né, filhos, mas aí já ensinou a elas todo o sofrimento, que normalmente tivemos muitas avós que foram pais ausentes, muitos avós, Isso. ou que tinham outras famílias e não sei o quê, então já mostrou a filha, minha filha, você não pode depender de homem. Você não pode passar por isso. Você isso, isso e isso. Não tem pra que ter esse monte de filho, porque às vezes a própria mãe, a sua mãe, vem lhe trazendo isso, né? Então eu acho que a gente tá mudando essa chave, assim, e graças à internet, como a Larissa falou anteriormente, que tem famílias que estão mostrando isso. Vocês duas mostram isso, sabe? Porque uma pergunta que eu vi uma vez fazendo, e aí eu pergunto a vocês também, o que é que vocês acham que mudou na sociedade que 3 passou a ser demais, né? Que assim, 2 filhos é aceitável. Você tem terceiro filho, né? Tipo, é uma coisa... É um absurdo do absurdo, né? Mas, Zara, o que é que tu acha que, assim, que passou a ser isso? Essa é a primeira pergunta. 3 é demais. E segundo, 3 já tá bom? Ela sempre brinca com isso. Eu acho que a resposta você já tinha dado anteriormente, né? Quando você tem essa relação, quando você vê, né? Eu falo por mim, né? Quando eu vi na maternidade que essa relação com o divino, né? Eu vim até comentando, pensando no carro, que é realmente isso, né? Essa relação com o divino, que você passa a ser com Deus, né? Co-criador, né? Você se abre para receber um filho e aí devolver esse filho para o céu, né? E aí, assim, eu acho que... A não consciência dessa espiritualidade faz com que a sociedade não aceite isso. Justamente, acho que exatamente isso. Eu acho que tava também tentando ainda falar. tem uma outra questão aí. As pessoas hoje, elas estão muito preocupadas com financeiro. era o que eu ia falar. O financeiro e o eu. É. Hoje em dia, ontem mesmo um amigo meu falou assim, os coaches hoje em dia é você por você, é você primeiro, é você isso. Você até falou, a maternidade ela vem para não nos anular de forma negativa, mas de forma positiva. Eu tô aqui me doando por essa pessoa, né? Mas ao mesmo tempo é onde eu tô crescendo, onde eu tô, né, tendo uma relação melhor, aprendendo a me doar pelo outro, deixando de ser egoísta, deixando de pensar mais em mim, pensando no outro. E aí eu olho assim, nós, como a gente está até falando aqui, né? Nós que somos cristãos, a gente acredita que... Eu, pelo menos, acredito que existe um propósito em tudo. Sim. Não existe coincidência. São as jesuicidências, né, da vida. E quando a gente engravidou, que eram 4 e tal, aquela coisa, né? Eu lembrei agora de uma situação que aconteceu com meu esposo. Na época, ele trabalhava em um hospital aqui e colocou no grupo, tal, Manuel vai ter quadrigêmeos, tal, não sei o quê. E aí, um colega de um médico, né, de lá desse hospital, falou assim, esse cara nunca vai ser rico na vida. Eita. Disse isso. O que Esse é cara riqueza, nunca vai ser rico. O que é riqueza? Aí Manuel olhou assim e fez, olha onde está o coração. O É. coração desse homem, onde é que está? O Deus dele, qual é? Pois é. É o dinheiro. Pois é. Então, assim, desde que a gente teve os 4, gente, eu digo a vocês, óbvio que a gente é humano. E vem aquela preocupação, Sim. meu Deus, eu vou conseguir suprir, né? E assim, a minha oração sempre foi essa, Senhor, supre a minha casa, porque Tu és capaz de fazer isso. Né? Tu és capaz de e Tu, na Tua palavra, está lá dizendo. A gente não se preocupa com o dia de amanhã. Isso. Né? Então, a gente tem que confiar. Se E eu comecei a abandonar. confiar. E nunca faltou nada. Tem uma amiga minha que disse Super abundou. É tanto que eu ganhei tanta coisa na época que eu estava grávida para as crianças, né? Eu já estava nesse meio de internet e tudo mais. Então, assim, muitas empresas me procuraram, né? Na época que eu estava grávida. E, assim,
eram caixas e caixas chegando lá em casa, muita coisa. Benção. Benção. Aí eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer um enxoval para 4 crianças? Era só chegando. E aí depois, eu disse assim a meu esposo, eu disse, que o povo disse, depois tu coloca nessas lojas de brechó. Tudo que eu ganhei, eu doei. E a gente conseguiu abençoar, eu acho que para mais de umas 30 mães, porque era muita coisa. E assim, até hoje tem sido dessa forma. Tem uma amiga minha que fala que cada filho, ele nasce com uma bênção. Ele vem com uma bênção. Com um pão debaixo do braço. E às vezes eu paro para pensar, meu Deus, quem nós éramos, eu e Renan, a gente conversando, quem nós éramos, eu e você sozinhos dentro de um apartamento pequeno de 2 quartos, para o que a gente é hoje. Não é muita coisa, mas, tipo, quem diria que a gente ia, né? Renan ia ter uma empresa, ia estar bem no trabalho. E os meninos já estão tudo bem, tudo estudando e etc. E às vezes é como se você apego ao dinheiro, né? Você olha assim, caramba, o que eu quero realmente é prover a minha casa, né? Ou eu quero dar algo que a coisa hoje que o menino tem que ter um iPhone com 5 anos de idade. São os valores invertidos. São os valores invertidos. Por exemplo, os meninos estudam na escola, é difícil manter 4. Beleza, mas tem escola aí, sei lá, de 800, R$1.000, vamos botar. E tem escola de 3. Então, assim, realmente botar 4 pessoas na escola de 3 é uma coisa. Eu até brincava, dizia assim, meu Deus, quando eu for comprar roupa para esse menino, não tem nada não. Ao invés de comprar a roupa, que é um exemplo, R$100, eu compro 4 de 25. Pois é. Pronto. Entendeu? E eles vão estar vestidos do mesmo jeito. Exato. E aí os valores totalmente que você está passando, construído naquilo que é a essência. E jamais uma pessoa que faz uma pergunta dessa, esse cara jamais vai ser rico. Talvez ele não entendeu o que... Ou não entendeu o que é ele não riqueza, sabe o que é A riqueza. riqueza dele é outra. Vamos falar assim, que a riqueza dele é outra. Como você falou, o coração dele está em outro lugar. E aqui eu não estou julgando a riqueza. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Caramba, eu quero ganhar dinheiro. Todo mundo quer. Mas o destino final não pode ser o dinheiro. Exatamente. O dinheiro é um meio. É um meio para eu ter memórias melhores para o meu filho. Caramba, poder prover aqui uma festa para minhas crianças aqui num lugar, trazer os amiguinhos dele, etc. Poder viajar. Poder viajar, poder comprar, pagar um plano de saúde, não sei o quê. Isso é o bom do dinheiro. E não é acumular, né? Não é acumular uma corrida desesperada para fazer mais patrimônio. Pra quê, caramba? Pra dizer meu carro é melhor do que o teu. Certamente essas mesmas pessoas que pensam, né, no dinheiro tão centradas, o foco deles é criar crianças que ganhem muito dinheiro. Aí vai a pessoa, então eu quero que meu filho estude numa escola que eu vou pagar R$3.000. Então, três crianças pagando R$3.000 é muito caro. Então, a intenção não é que as crianças tenham uma educação para a educação maior, que seja no lar, né? Exato. Não seja a escola focado passar no vestibular para ser rico. Na realidade, a gente tem que se preocupar, né, quando a gente é pai e mãe, na formação humana daquela criança, né? Desenvolvimento humano daquela criança, não apenas... princípios, valores, Exato. Né? O que eu estou passando para meus filhos, né? Justamente. E aí é muito daquela coisa, eu tenho que passar para eles e eu tenho que vivê-los, né? Como Zária falou, né? O exemplo, ele arrasta. Então, eles precisam ver em mim. Eu queria muito que meu filho gostasse de ler, um exemplo. Ele tem que me ver lendo. Se eu não ler, como é que ele vai começar a gostar? Tem criança que vai, mesmo não vendo. Mas se aquela criança me vê lendo, ela, com certeza, ela vai olhar e dizer, tem alguma coisa interessante ali que minha mãe está fazendo. Exato. Deixa eu testar também. Exatamente, porque a criança, ela tá olhando para você e você é o super-herói, a super-heroína dela. Então, o que mamãe quer fazer, eu quero fazer também. Então, eu pego Maria Cecília, por exemplo, ela quer ajudar a Renata a fazer uma coisa de casa, que ela tá vendo a Renata fazer. Ela quer ir pra reunião comigo. Ela diz, eu quero ir pra reunião, papai. Porque ela sabe que eu vou pra reunião. Ela pega meu kimono e quer ir pro jiu-jitsu, porque ela vê acontecendo a coisa, entende? Eu acho que é muito disso. E aí, voltando pra questão de pai de pet, né? Eu tava na igreja esses dias, numa missa, e a mulher saiu rápido assim no telefone. Morreu. Aí eu até toquei em Renata e disse, caramba, acho que a senhora teve alguém que faleceu da família dela. Vou perguntar até ela se ela quer ajuda pra casa, alguma coisa, né? Aí ela voltou, aí eu nem perguntei, ela já foi falando, a cachorra do meu filho morreu. Não sei o quê, era muito apegada a ele, não sei o quê. E normal, né? Não, realmente a pessoa se apega a animais, é natural isso, realmente é um vínculo que tá ali com você toda hora.
Ela fez... Aí o que me estranhou foi o pós, né? A Maria Tereza, que é a minha mais nova, tava brincando assim no chão na frente da gente. Ela fez... Por isso que eu disse a ele que é muito melhor ter menino. Aí eu parei assim, eu disse... Essa mulher acabou de comparar um cachorro com uma criança. Foi isso mesmo que ela fez. Então, quando foi que a sociedade transferiu? Ou você, tipo... Um filho está na mesma balança do que um... Não, e não foi só isso. Era muito melhor ter um filho... Porque dura mais. Dura mais. O final, tipo, não é, a questão não era ter um filho ou um cachorro, era ter um filho porque dura mais. A justificativa ainda foi mais... ele não vai sofrer se... tipo assim... Exatamente. E aí você, depois. Tipo... Aí quando você vê isso, você vê um retrato da sociedade, onde você pega, por exemplo, cachorros e tem carrinho de bebê de cachorro, onde tem não sei o que. E essas pessoas normalmente não querem ter filhos. Porque no cachorro você consegue colocar na casa de alguém, você consegue não sei o que. E o filho é como você falou, é um laço que não... Mas, galera, eu não sou contra cachorros, deixando claro aqui, eu não sou contra nada. Isso é polêmico, isso aí. Não importa, não sou contra cachorros. Mas cachorro é cachorro e filho é filho. Ponto, Exato, eu só defendo isso, entende? Que cachorro é cachorro, filho é filho. E não há interseção entre isso. É a mesma coisa dizer, um celular é bom e um copo é bom. Para cada um tem sua função, enfim. Não dá para dizer uma coisa é a outra, entendeu? Então, quando a mulher falou isso, eu disse, caramba, quando foi que realmente um cachorro passou a ser comparado com um filho e o filho com um cachorro e o filho ganhou porque dura mais, né? Então realmente foi uma coisa que me impactou muito e mostra como a sociedade tá vivendo os tempos complexos, né? Complexos realmente difíceis. Então acho que causa estranheza. Mas vamos agora para a parte mais leve. Eu acho que eu filosofei demais aqui já, né? Eu fui muito profundo aqui em todas as observações. Mas, cara, uma curiosidade de barriga aqui, eu vou começar logo. Barriga, eu me lembro, Renata, grávida, já com 8, 9 meses, era difícil dormir, tem posição pra dormir que é ruim. Enfim, mobilidade, tudo. 4 de uma barriga, vez, né? dentro de uma pessoa. Me fala aí, como foi essa experiência? Engraçado, eu engordei pouco na gravidez dos quadrigêmeos, engordei 8 quilos. Era literalmente só a barriga, né? Assim, eles me sugavam tudo. Tive que fazer um acompanhamento bem intensivo com nutricionista para que Aí eu lembrei agora, eu vendo aí você tomando seu whey, né? E aí eu lembrei que eu tomava vários suplementos para que eles engordassem. E eu não. Eu tinha que comer 8 ovos por dia, no mínimo. Caraca. Então era toda uma questão, assim, alimentar, porque a gente queria que eles nascessem com mais de 1 quilo. Minha barriga ficou grande? Ficou. Mas quando você olhava assim e dizia, tem 4 aí dentro? Não. Certeza. Parecia uma barriga, vamos dizer assim, de 9 meses de um bebê grande. Né? Eu com 30 semanas, que eles nasceram com 30 semanas, né? Eu precisei ficar internada 1 mês. Eu me internei, na verdade, com quase 26 semanas, né? Porque uma das meninas, cada um já tinha uma posiçãozinha deles, né? Então, a gente já nomeou todos na barriga, a gente já sabia onde era que cada um estava. Legal. Né? E a Esté, que estava lá embaixo, foi a primogênita dos 4, né? Ela... A mais velha, a moral. A mais velha. Eu nasci primeiro, viu? Um segundo. Ela encaixou, né? E aí, no que ela encaixou, o meu colo começou a abrir. Eu tinha feito uma cirurgia de cerclagem, que chama para fechar o colo do útero e poder sustentar mais, porque eu tenho o que chama de insuficiência istmo-cervical. Que o meu útero, da minha primeira gravidez, eu tive que fazer a mesma coisa. Era só um e eu fiz essa mesma cirurgia. Então, com 22 semanas, eu já tinha que estar de repouso, deitada na cama. Eu era teimosa, então eu acabava levantando. Quando era de noite, era muita contração. Então, a minha médica achou melhor a gente internar, mesmo sendo um período de pandemia. Ela adiou um pouco, porque foi bem no auge, né? E aí, eu me internei com 26 semanas. A barriga era enorme. Então, essa questão, por exemplo, para dormir, era bem difícil. As costas doíam muito. E aí, meu esposo comprou... Eu lembro que a gente se mudou recentemente, e aí a gente achou um colchão que ele tinha comprado, um colchão pneumático. Que ele ficava lá fazendo massagem, porque foi a única forma que encontrou de eu não ter tanta dor, né? E eu ficar lá. Eu fazia uma fisioterapia meio passiva, porque doía muito, assim, os pés incomodavam. Eu só podia levantar uma vez ao dia. Caramba. De manhã eu levantava, ia ao banheiro, fazia as necessidades, tomava meu banho, e o resto do dia era deitada. Né? Então, fazer xixi, a paradeira. Então, era tudo assim, porque eu tinha que ficar o máximo de tempo deitada para que não forçasse o colo do útero, né?
Então, assim, a barriga ficou grande? Ficou, mas foi até aceitável. Porém, o que mais me incomodou, que, assim, é maravilhoso, né, quando eles começam a mexer. Só que aí você imagina. Quatro Vai se ser de uma chutando. Minha gente, era assim, tipo, né? Esté lá embaixo, ela empurrava, que eu dizia, meu Deus, vai Agora abrir, o sai. negócio vai sair aqui. Beatriz era aqui em cima, deitada, empurrava meu estômago. E os 2 meninos eram nas costelas. Então, era muita dor, assim, quando eles começavam a mexer, a barriga ficava toda torta. Meu Deus, né? Então, imagino, viu? Era Porque vários com travesseiros. você, às vezes, é assim, o negócio... Essa parte aí foi Caramba. bem difícil. Mas antes um pouquinho, aí a curiosidade. Agora eu fiquei curioso, cara. Antes um pouquinho. A notícia, velho. Como foi? Foi assim. Acho que a gente não falou dessa parte, né? Porque tem muita gente que acha que eu fiz inseminação. Sim. Né? Não fiz inseminação, não foi fertilização. Natural. Eu induzi a ovulação. Mas eu também induzi do Rafael. Porque eu tenho uma deficiência hormonal. E aí a médica disse, não, a gente vai tentar fazer uma indução para você ovular, porque eu não ovulava. E aí, quando eu fui com o Rafael, eu induzi, tá, ovulei lindamente, tive Rafael. Fiz a mesma coisa da segunda vez. Veio Vamos ter um 4. filho. E veio 4, né? E, na verdade, eram 5, tá? Uma das vesículas, ela evoluiu. Não chegamos a ver embrião, a gente não sabe se iria evoluir, enfim, não evoluiu. Mas Deus sabe todas as coisas, porque uma gravidez de 4 já foi difícil, imagina 5. E aí, nessa época, foi no auge mesmo da pandemia, né? Eu lembro que quando fechou tudo, foi em março, né? E eu tive a notícia em março, que eu estava grávida. Foi assim, foi bem no auge mesmo. E aí, vamos fazer a ultrassom, a primeira ultrassom, vamos ver como é que tá, aquela coisa toda. Fui, na época, nem o pai pôde entrar na sala. Só quem pôde entrar fui eu. Então, eu fui com meu marido, o meu mais velho, eles ficaram sentadinhos, né, na clínica lá fora. E aí eu entrei. Quando a médica colocou o aparelho para ver, eu visualizando a televisão, né, que a gente fica vendo lá, eu, por ser da área de saúde, eu vi que tinha mais de um bebê. E aí eu disse, tá tudo bem, doutor? E ela Calada. catucando lá, aquela coisa, né, e ela calada. Aí ela, não, Chimene, peraí, tenha calma, para eu não lhe dizer nada errado. Aí eu olhando, eu disse, tem mais de um, né? Eu perguntei assim, né? Tem mais de um. Aí ela, não, peraí, calma. Aí falou com a assistente dela e disse, chame doutora fulaninha. Aí disse lá. Aí daqui a pouco vem outra médica. Eita, meu Deus. Pode Aí chamar eu, quem tiver meu aí. Deus, porque- aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa errada com meus bebês, meu bebê, eu sei o que é. Comecei a ficar nervosa, né, nessa hora. E eu tava filmando. E aí, só pra você ter ideia, eu tenho esse vídeo. Eu até postei no Instagram. Ela começou lá, né? Aí disse, não, olha, ela vai olhar aqui de novo pra gente poder lhe dizer. Aí tá certo. Aí ela olhou, tal. Aí ela olhou e disse assim, é isso mesmo, fulaninha. É isso mesmo. Aí começou a contar. 1, 2, 3, Seu Coração vídeo. parando. 4. E eu assim, ó. Aí a médica, aí ela fez, ninguém merece. Olha só. Aí ela tentou... A que tava fazendo exame falou ninguém A merece. outra A que outra que chamou, Sim. né? Aí ela tentou se consertar. Não, assim, né? Eu digo, tipo, é como acertar na loteria. Ela fez desse jeito, né? Aí eu, né? Aí eu fiz, Deus abençoe que venha pelo menos uma menina, porque eu já tenho 2 meninos. Quero pelo menos uma menina. E eu tava muito tranquila na hora, né? Mas, assim, óbvio, eu disse, meu Deus, 4, né? Ficou aquela coisa. Aí eu... E o pai? E o pai? Não cai, a ficha não cai na hora. Aí eu disse, meu Deus, tenho que sair agora pra falar com meu marido. Eu saí, né? E ele lá fora. Aí ele, e aí, amor? E aí, tá tudo bem com o bebê? Tudo bem com o bebê? Aí eu, os bebês. Aí ele, são gêmeos. Ele era louco pra ter gêmeos. Olha aí. Aí eu, são gêmeos. Aí eu, são 4. Aí, E ele? E o- aí Acho que ele travou, né? assim. Aí ele, aí meu mais velho fez, eu vou ter 4 irmãozinhos. Começou a pular, né? Felicidade. E aí ele, 4. Aí saiu. Gente, ele saiu correndo assim na clínica. E eu, espera, menina, ele saiu. Eu acho que ele tava... Eu não Atordoado, sei o atordoado. que passou na cabeça dele naquela hora. Ele ficou totalmente atordoado. E eu, peraí, menina, a gente tem que esperar pra acho- pegar o exame. Acho que ia ficar muito emocionado. Meu Acho Deus que do ia céu. ficar Aí muito a gente passou 30 minutos parado no estacionamento, depois que a gente pegou o exame. Processando a informação. Olhando o exame. E ele, amor, são 4 mesmo. São 4. Peraí, calma. Vamos ligar papai e mãe, não sei o quê. E nessa época a gente não estava vendo ninguém, né? A gente deu a notícia às pessoas da nossa família, tudo pelo vídeo, né? Não tivemos como dar a notícia pessoalmente. Só meu cunhado, que a gente era vizinho, acabava que a gente tinha esse contato. Mas foi assim.
E aí, com 7 dias depois, eu fui refazer a ultrassom, que a médica disse, não são 4. Aí eu, são menos bebês? Eu pensando, né? Assim. São 5. Aí ela disse, são 5. Aí, gente, nessa hora, eu chorei. Sabe assim, eu não sei o que passou na minha cabeça. Tava se preparando para 4, veio mais um. Aí eu comecei a chorar, eu disse, eu não vou, meu corpo não vai aguentar. Como é que eu vou carregar 5 na barriga? Aí meu marido só fazia rir nessa hora. Ele ria. Eu disse, você tá rindo de desespero, eu tenho certeza. Não, mas come 4, come 5. Aí foi isso que ele disse. Não tem mal o que fazer, não. Aí já era. E Zaira, Zaira surpreendeu todo mundo na última barriga, eu acho assim, né? De novo, Zaira tá grávida. Não já teve menino, não. Tá grávida agora, né? Não deu nem tempo. Deu nem tempo de usar. E eu me lembro que a gente começou a andar muito na pandemia junto, né? A gente sempre foi muito amigo, mas na pandemia a gente se juntou mais ainda, né? E eu me lembro quando foi anunciar que estava grávida de Antônio, do segundo, a gente foi junto, era aniversário de Renan? Meu. Era o seu aniversário. A gente foi junto pra uma casa e ela lá pegou e mandou filmar. Ela falou, filma aí. Aí ela, filma aí. Aí a Renata, filma. Aí eu comecei a filmar. Aí ela pegou e deu um presente a Renan, né? E aí foi no meio da pandemia, não foi? Aquilo ali já era pandemia, eu acho. É, junho. Não é? Junho não, julho. Olha, eu não sei mais nem a data. Tá bem, a mãe tá bem. Foi julho. E aí veio o gordinho, o Antônio, depois a gente foi convidado a ser padrinho dele, enfim, uma graça muito grande. E aí com o gordinho tinha 1 ano e... Não, tinha 9 meses. O gordinho tinha 9 meses, aí ele aparece de bucho de novo, né? Não. Então você não fez, mas no bucho não acabou de sair, o menino, como é isso, né? Não deu tempo. A barriga nem voltou, nem, já tá nem foi saindo pro lugar de novo. ainda. Foi muito julgado por isso? Teve Sim. muita... Porque às vezes todo mundo brinca, né? De novo, mas tem gente que eu acho que Com certeza realmente tem. deve ser. Até eu mesmo, porque realmente foi um choque. Por mais que nós fôssemos abertos à vida, mas assim, é choque. Você tá ali, do nada, meu Deus, peraí, tem alguma coisa estranha. Já? Já, né? Foi possível. E justamente foi no meu primeiro ciclo, né? Porque a gente fica... Foi no meu primeiro ciclo e eu fiquei... Será? E aí, quando eu fiz... Eu fiquei em choque. Eu tava sozinha em casa. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. O Renan vai ficar em choque. E aí, do jeito que ela fez com o Antônio, que a gente foi o primeiro a saber, o de Joaquim, ela ficou com o Joaquim. A gente foi pro carnaval... Não foi? Foi, eu passei muito tempo. A gente passou o carnaval junto, a gente fez um passeio. E aí eu fiquei, não lembro por que foi, eu disse, Maga, tu tá grávida, Maga. Falei do nada, assim, e ela só rindo. Ela também não negou. Eu me toquei depois que ela não negou hora nenhuma, sabe? Mas também não disse. Aí, beleza. Quando a gente foi para um passeio, lá no Dedo de Deus, né? No Litoral Sul, não foi? Aí Zaira tira a foto com a mão aqui. Mas entregou. Mas aí foi involuntário. Aí eu pego as crianças um do lado. Involuntário, eu coloquei a mão aqui. Quando eu olhei a foto desse menino... Aí eu falei, Zaira, tu tá grávida. E ela rindo. Aí foi na hora que ela, tipo... Não tem mais como dizer. Não tem mais como negar. Não tem como ter. Mas a gente ficou todo mundo assim, caramba, o gordinho nem andava ainda. Assim, meu Deus do céu. Mas foi choque pra ela, foi choque pra todo mundo quando viu. Mas aí, encerrou a fábrica já de agora ou não? Não, né? Assim, a gente recebe até muitas perguntas, as pessoas querem saber. Isso, eu perguntei isso porque eu sempre tenho... já tem 4, foi 2 de gestação, né? Mas já são 5. Mas aí pode ter outra, eu até brinquei, né? Pode ter outra gestação, né? Na final vão ser só 3 gestação. E as pessoas perguntam muito. Se você não tem, quanto mais você tem, é mais pergunta. E aí vai ter o próximo, né? E aí eu tava até sentindo que até Renan tava ficando meio constrangido, porque as pessoas constrangem, né? Por mais que a gente seja muito bem resolvido com relação a isso, de tanto que você recebe essas perguntas, você fica constrangido. E eu fiquei pensando, até me questionando, Renan, será mesmo que a gente vai ter mais, sei o quê? Ficou até... Peraí, meu filho. Calma. Você sabe, né? E aí, a gente brinca, mas, assim, é um desejo, né? Se for da vontade de Deus, sim. Se não for...
Renan disse que eu fui uma má influência pra ele, não foi? Ele começou a andar comigo, que eu falava muito sobre isso, assim, sobre ser aberto de vida, sobre aceitar aquilo que Deus, porque eu acho que em cima do altar, né, quando a gente casa ali na igreja, no matrimônio, um dos sims que a gente dá é aceitar os filhos que Deus nos confiar. E a gente tá sim. Naquele momento do casamento é muito bonito. Você, sim, a gente nem é outro, lembra, sim, né? é outro. Você Nem lembra, né? Sim, é outro, sim, beleza. Na Mas hora e agora? mesmo. Sabe? E aí, às vezes, assim, a gente olha e aí é aberta a vida que venha 300. Não é isso ser aberta a vida. A gente ser aberta a vida é não buscar, não dizer eu quero ter tantos. Eu quero Não ter limitar, um. né? Você Né? mesmo. Mas é assim, um momento, por exemplo, agora, a Zaira tá com o Joaquim 6 meses? Joaquim? Tem 6 meses. 6 meses agora. Outra gravidez agora. Será que. Não eu falo nem só de ambiente financeiro da casa, mas assim, de saúde. Até para o corpo dela Exato, ter o tempo de se recompor. Exatamente. Então, assim, não. A gente é aberto à vida. Agora vamos ver se é o momento da vida. Né? Então, pode ser que daqui a um ano. Então, assim, eu tenho muita vontade de ter o terceiro. Né? Mas Renata sofreu muito nos 2 partos, aí perdeu muito sangue, no último ela desmaiou e não sei o que. Existe esse. E existe um outro processo também de sono das crianças que não dormem direito, que acaba impactando muito mais a mãe. Então pode ser muito egoísmo da minha parte, querer, não, vamos fazer mais outra. Pra tu é bom, né, bonitão? Né? Tipo isso. Mas assim, eu acho que vem no momento oportuno, viria o terceiro, sabe? Viria o terceiro. Eu acho que família grande, assim, é bênção. Né? É engraçado que eu sempre, eu olhava assim a família da minha mãe, né? Minha avó teve 10 filhos, como eu comentei, e eu achava lindo, né? E eu dizia assim, meu Deus, como eu acho lindo, mas eu acho que eu não tenho condição de ter essa quantidade de filhos. E eu sabia dos meus problemas em relação à questão de para conseguir engravidar, né? Uhum. Mas Deus realiza até quando a gente nem lembra. Verdade. Porque eu nem lembrava mais. E vieram, né? Os 4 de uma vez, né? Pois é. Agora a gente não quer mais, eu também não tenho mais nem idade para isso. Encerramos já a fábrica. Mas tá bom, a gente já tá aí com 6 filhos. 6 filhos, cada um com sua esposa ou esposo, já dá uma mesa de 12 com vocês dois, 14, É já é uma verdade, já é uma boa... família netos, né? Já é uma Netos boa... Já é uma Porque eu família sempre grande. tive essa visão, sabe? De você com casa cheia, casa ativa, as pessoas. Isso é muito bom, velho. Isso pra mim é vida. o que faz sentido a toda coisa. Eu gosto muito de empreendedorismo, eu gosto muito de negócio, eu gosto toda hora. Parece que eu tenho... Renato, você consegue ficar quieto 10 minutos, rapaz? Não consigo. Mas eu acho que o que dá sentido a isso é essa casa cheia. É essa família que corre, sabe? Que cresce. Sem isso, o meu empreendedorismo, os meus negócios seriam vazios, sabe? Seriam sem sentido, digamos assim. Então, o que dá sentido a toda essa correria é poder chegar em casa e tá a casa virada para as meninas botando de cabeça para baixo, né? Então, isso é o que dá sentido a todas as coisas. Mas eu acho que a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo, né? Foi muito bom conversar com vocês. Mas para terminar, deixar o recado final de cada um de vocês. Também deixar as redes sociais para que a gente possa Acompanhar. E torcer por essas Vocês têm famílias. produtos? Não. Vocês já vendem alguma consultoria, alguma coisa de criança? Ainda não. Algum produto digital, alguma coisa? Ainda, né? Então Vamos tá, trabalhar nisso aí. Olha, então, sigam para acompanhar as novidades aí. Novidades virão. Estamos Mas aí eu ansiosos. exatamente. Deixo o Instagram de vocês, né? Vai ter na nossa descrição, tanto no YouTube quanto no Instagram, mas podem falar. E também deixem um recado final aí sobre maternidade, sobre o Dia das Mães também. Deixa uma homenagem. Fique à vontade. Bom, meu Instagram, eu tenho Instagram, TikTok, meus quadrigêmeos, né? Lá é maternidade e rotina com múltiplos. Apesar de não ter só os múltiplos, também coloco os mais velhos, também aparecem por lá, né? Então, lá tem toda a minha rotina, como mostro, às vezes, um pouquinho também do meu trabalho. E com um toquezinho de humor, né? Uma pitadinha de humor também, que é bom. Pra gente levar essa maternidade com leveza, né? E eu costumo dizer assim que ser mãe é doação de vida, né? Eu não tenho mais minha mãe, né? Eu perdi minha mãe com 11 anos. E eu até conversando esses dias com meu esposo, eu dizendo, tenho certeza que Deus me presenteou com essa quantidade de filhos para eu sentir a maternidade assim, mais ainda, mais forte ainda. Porque eu tenho poucas lembranças da minha mãe, mas eu lembro, assim,
como ela era como mãe, né? Então, ela gerou muitas lembranças que eu jamais vou esquecer. E eu quero gerar isso, né, na vida dos meus 5 mais 1, né? Porque é só isso que a gente leva dessa vida, né? A gente trabalha, né? Como a gente estava falando aqui agora, né? Corre, corre, é aquela coisa, como eu trabalho fora e tudo, e estou ali em casa. Mas o sentido disso tudo são nossos filhos, né? E Deus, ele nos ensina muito através da vida de cada um deles, né? Todos os nossos filhos, cada um tem uma história, né? Inclusive, nem falei aqui, mas um dos meus filhos, ele é portador de deficiência, um dos 4. Ele é especial. E ele é um milagre na vida da gente. A vida dele ensina diariamente. Não só a dele, como a de todos. Mas a dele, assim, é surreal. O quanto que aquele menino, tamanho de nada, ensina pra gente. E, assim, é doação, né? Que as mulheres, elas possam cada dia mais, assim, estar abertas a receber esse dom e essa bênção que é ser mãe. Eu recebo diariamente muitas mensagens de mulheres que querem e não conseguem. Elas, porque eu já falei um pouco, né, da minha história lá no Instagram, também no TikTok, da dificuldade que eu tinha para engravidar. Então, muitas se identificaram e muitas perguntam, né, como é que foi todo o processo. E aí é onde eu vejo, né, que Deus, ele tem um tempo de abençoar a gente. Às vezes a gente quer as coisas com rapidez, quer que seja no tempo da gente, na força do nosso braço, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte, ela vai até um certo ponto. O ponto onde entra o milagre é aí onde entra Deus, né? Então, as mulheres que desejam, continuem fazendo a sua parte, né? Porque a hora de Deus entrar e fazer o milagre vai chegar. E aí eu quero aproveitar para deixar aí um abraço, né, para todas as mães, para todas as mulheres que dedicam a sua vida, né? Que dão o seu corpo, sua alma, né, o seu tempo para cuidar desses seres maravilhosos, né, que a gente gera. E, mais uma vez, agradecer a vocês, né, pelo convite. Estou aberta aí quando precisarem. Nós é que agradecemos. Fez o rosto chorar aí. Mas a gente podia encerrar aí, Pode porque encerrar. todo mundo emocionar. Zaira, deixa teu recado final. Então, como Ximena falou, né? Eu também tenho essa palavra como chave né? O que significa maternidade para mim seria essa palavra. Doação, né? Se doar, tá ali. Esses dias eu até postei um vídeo que foi muito, muito forte, assim, para mim. Fala do quanto, às vezes, a gente recebe o julgamento de estar se doando, mas eu encontro na minha doação, me anular, digamos assim, eu recebi até você se anula demais pelos seus filhos. No me anular, no quanto eu vejo a oportunidade de me santificar. Assim, os meus filhos foram um divisor de águas na minha vida. E, assim, eu vejo neles a oportunidade, né? Eu falei até no vídeo que, assim, foi a forma mais bonita, mais pedagógica que Deus encontrou de me mostrar as minhas misérias. O quanto eu era um nada, o quanto, meu Deus, o quanto eu sou egoísta. E aí ele disse, essa vai ser a forma mais bonita de você aprender o quanto é maravilhoso se doar, dar amor, se anular, digamos assim, por outras pessoas, né, por aquelas crianças. E não é o bônus, você não dá aquilo esperando algo em troca, mas ali você pensa o quanto Deus está te santificando e o quanto você está ali mais próximo dele. Os meninos é o céu na terra, é o caminho, eles que me santificam. E como o Ximene falou, né, assim, é uma graça extraordinária. Uma mãe sempre vai entender uma mãe, né? Talvez Lari consiga, faça ideia, né? Saiba como é esse amor, mas, assim, é uma coisa fora do comum, surreal. É só quem realmente sente, quem sabe, quem passa, quem sabe da grandeza desse amor, né?
E É isso. E é isso, deixar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Para minha mãe, que tá lá no interior, não sabe nem o que é isso. Que Aí você manda um livro pra ela. Mas eu vou... Olha, Um abraço pra Jericó, um abraço pra Jericó aí. Meu pai tem um canal no YouTube. Olha aí. Olha aí. Tá vendo aí? Vou mandar para ele. Para ele assistir com a mãe. Olha aí. Então, um beijo a todos. E Todas. o teu arroba? Ah, sim, o meu arroba. E a gente tá aí, tá um pouquinho, faz um tempinho já que eu tô, mas agora de uma forma mais profissional, né? É o Bebê Crescendo, eu ainda não consegui mudar, não vou, mas vai ficar assim, o Bebê Crescendo _. Tá. É só o Instagram mesmo. Ela vai fazer o TikTok. Por Vai fazer o enquanto, TikTok. estamos Por enquanto, aqui obrigando ela a criar o TikTok. Tem uma frase que Estamos no caminho. que eu escutei uma vez que faz muito sentido pra mim. Eu sempre em alguns momentos eu trago ela à tona. Se liga muito ao que você falou, Zé. Os meus filhos foram o que me resgataram, né? Minha casa, na realidade, foi o que me resgatou do abismo de viver pra mim mesmo. Isso. Né? É um abismo de viver para si mesmo. Né? Essa doação é o que faz a gente dar sentido à vida. Né? Até Frankl fala na logoterapia que um dos sentidos da vida é ter a causa para lutar. Né? Enquanto você tem uma família já, como você disse, eu passei a ser mais produtivo, mas que eu tenho uma causa, eu tenho um porquê, né, de me levantar todos os dias. Né? Então é isso. Lari, quer deixar um recado aí para as mães? Só desejar um feliz Dia das Mães. Meninas, muito obrigada. Antes de iniciarmos o episódio, eu brinquei sobre o lencinho e realmente fez falta aqui. Muito obrigada e continuem aí realmente mostrando essa maternidade real, porque a gente acompanha e torce e reza por vocês. Amém. Obrigada. Obrigada. Eu queria também encerrar desejando aí um feliz Dia das Mães a todas as mães, a todas as mulheres, a todas as guerreiras que acordam de madrugada, que estão chorando, sofrendo sozinha, que tem o seu peito rachado, que sofre ali limpando cocô de madrugada e muitas das vezes são guerreiras de madrugada que ninguém vê, sabe? E que hoje os homens e as mulheres de negócio, as mulheres que aparecem, os homens, todos eles precisaram desse carinho de uma mãe lá atrás. Então, meu abraço muito apertado para todas as mães, todas as que estão passando por momentos difíceis agora. Um grande abraço. Queria deixar um abraço especial para a mãe de Samuel, a minha irmã Mariana. Samuel passou agora 15 dias 7 dias, ou foram 8, na UTI, né? Pegou uma bronquiolite, foi para pneumonia, 4 meses só. E eu queria deixar um abraço especial para minha irmã Mariana, pela guerreira que ela foi, pela fé que ela demonstrou, a serenidade que ela passou por essa situação, dizer que amo demais ela e passo cada dia mais a admirar a mãe de Samuel, não só a minha irmã. Então, um beijo para todas as mulheres, para todas as mães, um beijão para minha mãe, Dona Malu, um beijão para minha esposa, Renata. E é isso, estamos finalizando aqui mais um podcast. Até o próximo, recompostos. Exatamente. Foi muito bom. Obrigado, Ximene. Obrigado, Zaira. Foi muito bom ter partilhado isso aqui com vocês. A gente riu, a gente chorou, a gente conversou, a gente filosofou. Que episódio! Que episódio! Então é isso, pessoal. Mais um Talkscast chegando no final. Muito obrigado por estarem conosco até agora. Tchau, tchau e até o próximo.